Na aula de hoje, você vai aprender sobre o conceito de alienação. Alienação é um conceito fundamental dentro da teoria de Karl Marx, né, que ele vai falar da alienação da classe trabalhadora ou alienação do trabalhador. Então a gente vai entender um pouco mais sobre o que representa esse conceito por Karl Marx. Dentro do estudo de filosofia ou ciências humanas, a gente vai encontrar o conceito de alienação com diversas definições, né? Porém, para o Marx, a ideia de alienação ela tem um sentido negativo, né? Por exemplo, para Hegel, a alienação vai ter um sentido positivo. Para Marx, né, ela já tem uma característica mais negativa, né? Então, o que, que o Marx vai falar? Né? Que o trabalho, ao invés de realizar o homem, escraviza, ao invés de humanizá-lo, desumaniza, né? Porque assim, quando a gente para pensar, tem muitos teóricos, muitos pensadores que vai falar que o trabalho dignifica o homem, né? Que o trabalho, né, humaniza o homem, né? E o Marx ele vai olhar sobre uma perspectiva crítica, falando não, que não é bem assim, né? Que o trabalho, né, ele escraviza o homem, né? E também acaba desumanizando. Por quê? Quando a gente para pensar sobre a nossa identidade, né, tipo, putz, né, o que me forma como sujeito, o nosso trabalho ele tem uma relação direta com isso, né, tanto que, por exemplo, a gente pergunta para uma pessoa o que que você é, né, a pessoa fala, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou dentista, então olha como o nosso trabalho está relacionado à nossa identidade, né, então o Marx vai falar que a partir do desenvolvimento do sistema capitalista, essa ideia de a identidade do homem, ela acaba sendo fragmentada ou até acaba perdendo um pouco de sentido dentro da lógica do sistema capitalista. Mas já já a gente vai chegar lá, tentar entender o porquê, né, a gente então desumaniza ou perde essa característica da nossa identidade enquanto humano nessas relações de trabalho do sistema capitalista. Marx, né, ele vai conceber diferentes formas de alienação como a religião, por exemplo. A religião, para o Marx, ele vai falar que a religião é o ópio do povo. Por quê? Porque assim, ele vê a situação da classe trabalhadora no contexto de exploração. Então, os trabalhadores entendem ou né, conseguem compreender basicamente que estão sendo explorados e para mudar essa realidade, vamos orar, vamos então jogar aí para o mundo místico, né? Orar para que a nossa situação melhore. E quando o trabalhador faz isso, para o Marx isso é muito ruim, porque daí o trabalhador ele não se dispõe a ele mesmo mudar a sua própria realidade. Ele está jogando para outras entidades mudar a sua realidade. Então ele vai falar que isso é uma forma de manter o trabalhador passivo, né? Porque fica orando, não, vamos rezar para que a nossa realidade de exploração mude. Fala que isso é muito ruim. Então, para ele é como se fosse uma droga a religião. Por isso que ele fala que a religião é o ópio do povo, né? Então, aí também se tem uma ideia de alienação, porque não consegue entender que para mudar a sua realidade o trabalhador tem que entrar na luta, tem que se mover para que a sua realidade seja alterada. Né? Ele também entende que o Estado é uma forma de alienar o povo, né? Que o Estado, de uma certa forma, defende os interesses de uma classe, que é a classe dominante, que é a burguesia, então também é uma forma de alienar o povo. E aqui talvez a alienação que seja mais interessante para nós, que é a alienação econômica. E dentro da alienação econômica, a gente vai ter duas definições, né? O trabalho alienado e a exploração do trabalho. Vamos começar aqui pelo trabalho alienado. O que é o trabalho alienado? É a separação do trabalho em todas as instâncias. Aliena o trabalhador que não se reconhece mais em uma atividade. E aqui eu volto naquela ideia da nossa identidade, né? Como a nossa identidade está relacionada com o nosso trabalho. Então, importante também a gente lembrar, né, que o contexto histórico, o Marx está escrevendo essa obra, né, no contexto de transformação das relações de trabalho, revolução industrial. Então, vocês param para pensar, um artesão, por exemplo, que produzia uma bolsa, um sapato. Então, esse artesão, quando ele produzia isso, né, ele fazia parte de todo o processo produtivo. Então, ele produzia aquele sapato inteiro, no ritmo que ele achava necessário. Pô, hoje eu vou fazer a sola, hoje eu vou costurar aqui a parte de cima, amanhã eu vou furar aqui os lugares para colocar o cadarço. Então, o trabalhador fazia parte de todo o processo produtivo. Chegava o produto final e falava, caraca, tipo, olha o que eu fiz, olha que legal, tipo, tem a minha cara isso aqui tem muita relação com a minha identidade, eu sou artesão. E com a industrialização, o que vai acontecer?
o trabalhador ele passa a fazer parte do processo produtivo, ou seja, ele não desenvolve mais todo o sapato. Se antes então ele desenvolvia o sapato inteiro, agora ele vai ser o cara que só fura o lugar para passar os cadarços, ou vai ser o cara que só costura a sola, vai ser, enfim, né, vai ser o cara que só pinta o sapato. Então, segundo Marx, a identidade do trabalhador passa a ser fragmentada, ele já não se reconhece mais aquele produto, porque ele só faz parte de uma pequena parte do processo. Por exemplo, a gente pode parar para pensar na produção de carros, né? O cara que vai lá e aperta um parafuso, ou aperta uma peça, tem até o filme do Chaplin, Tempos Modernos, que é uma sátira a essa lógica, né? Que o Chaplin ele passa o seu período dentro da empresa ali 8 horas por dia apertando parafuso. E quando ele sai do trabalho, ele sai apertando parafuso na rua, andando com esse mesmo movimento. Então, é uma forma, uma sátira, assim, até uma comédia, né, da forma de falar de como o trabalhador está inserido dentro dessa lógica capitalista, que ele só faz aquilo e muitas vezes nem tem consciência do que é o produto final, qual que é a característica do produto final, não se reconhece no produto final. Então, isso que o Marx vai chamar de alienação do trabalho alienado, né? E a gente também tem a exploração do trabalho, que se dá dentro dessa lógica de alienação. De que forma que o Marx define isso? Não? Então, o trabalhador tem a riqueza gerada pelo seu trabalho, tomado pelos proprietários dos meios de produção. Voltamos no exemplo ali da produção de um carro ou de uma TV. Digamos ali que o trabalhador produz uma TV. Então, passa 8 horas por dia dentro de uma fábrica produzindo uma TV. Dentro de um mês ali ele vai conseguir produzir várias, né? Claro, parte dentro do processo produtivo, a função que ele desempenha ali, sei lá, colocando a tela, apertando um parafuso, fazendo alguma solda, enfim. Então, dentro de um mês ele consegue desenvolver vários produtos. Chega lá no final do mês, o salário que ele recebe, digamos que essa TV custa 5 mil reais. O salário que ele recebe, ele não tem nem condição de comprar essa TV. Então, isso que o Marx vai falar, né, da exploração do trabalho, né, uma forma de alienar o trabalhador da sua própria realidade, né, ou seja, aquilo que eu produzo, né, e a gente volta nessa comparação ali no trabalho antes do sistema capitalista. Quando eu produzia o meu produto, o produto final era meu. Agora não, agora eu produzo esse produto, o produto final, eu não tenho nem condição de comprar esse produto final. Então isso que o Marx vai falar da exploração do trabalho, que também é uma característica do trabalho alienado, né? O trabalhador fica distante de comprar aquele produto que antes, né, antes da Revolução Industrial ele tinha acesso diretamente, porque era ele que produzia, né? Então ele é levado a gerar uma acumulação de capital para uma minoria, enquanto ele vive na pobreza, né? Vive numa condição de miséria. Bom, a gente vai projetar aqui uma citação do Marx que fala aqui sobre o conceito de alienação. No que consiste então a alienação do trabalho? Primeiro, no fato de que o trabalhador é exterior ao trabalho, isto é, não pertence à sua natureza, que não se realiza no seu trabalho, que se nega a ele, que não se sente à vontade, antes se sente infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física ou mental que seja livre, mas antes que se mortifica e arruína seu espírito. O trabalhador, assim, só é ele próprio quando não trabalha, e no seu trabalho sente-se fora de si próprio. O seu trabalho, por isso, não é voluntário, mas forçado. Não é satisfação de uma necessidade, mas somente uma forma de gratificar a necessidade de outrem. Aqui então a gente tem uma citação, né, de uma obra do Marx, onde ele fala sobre o que é a alienação do trabalho. Então a gente pode ver, né, que esse conceito de alienação para Marx ele tem uma perspectiva muito mais negativa, como a gente falou ali no início da aula, né, e a alienação vai se dar de várias formas, né, entre a alienação religiosa, a alienação a partir da crença no Estado e a alienação a partir das relações de trabalho, né, a alienação econômica do trabalho alienado e a exploração do trabalho. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre alienação em Karl Marx. Para quem gostou, deixa o likezinho, siga o nosso canal e até a próxima.